Suas Bíblias, lá no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Lucas, capítulo 15, versículo de número 25 em diante. Amém? E aquele que for achando vai dando glória a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 25 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Podemos ler? Em nome de Jesus, que hoje o culto ele vai passar um pouquinho do horário lá para meia-noite. Alguém tem alguma coisa contra? Não, né? Estou brincando, irmãos. Vamos adorar o Rei dos Reis, amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 25 diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo um pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Podeis tomar o seu assento em nome de Jesus, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque Ele se faz presente nesse lugar. Queridos, do início do culto até o final, o que vai prevalecer nesse lugar é a vontade do Pai. Amém? Do início do culto, o que prevalece nesse lugar não é o meu querer e nem o teu querer, é o querer do Pai. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido. Todos conhecem a mensagem do filho pródigo, não é verdade? Que mensagem maravilhosa. Mas eu não vou falar do filho pródigo. Missionária? Como assim? Mas você lê o texto do filho pródigo, é verdade. Aleluia. Eu vou te falar de um outro personagem que ele é muito esquecido dentro dessa mensagem. Amém? A parábola do filho pródigo. Eu não posso falar dessa mensagem, desse personagem, sem antes citar o próprio filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela mostra misericórdia, perdão, amor, compaixão de um pai por um filho. Amém? A parábola do filho pródigo, ela mostra que as portas ainda estão abertas. A parábola do filho pródigo mostra do amor de um pai por seu filho. Quantos são filhos nesta noite? Você é um filho. Você é uma filha e você é importante. Cutuca essa pessoa que está do teu lado e diz assim: você é importante. Você é importante, você é valiosíssimo. Você é valiosa, você é valioso, você é importante, homem. Ei, jovem, você é importante. Mulher, você é importante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu de início quis falar do filho pródigo. Mas o Senhor disse: não, eu quero fazer a minha igreja entender que há um outro personagem dentro dessa história que precisa ser entendido, que precisa ser reconhecido. Jesus estava reunido com o povo, também estava reunido com os seus discípulos,
Uma grande multidão cercava os discípulos ali ao redor. E aí Jesus lança para o coração daquelas pessoas a parábola do filho pródigo. Mas Jesus, ele fez referência a um segundo filho, não ao filho pródigo apenas, mas ele fez menção ao segundo filho, que é na maioria das vezes esquecido quando se prega essa mensagem, quando se traz essa mensagem. Jesus fez menção do segundo filho, aquele filho que ficou lá dentro de casa, lá na fazenda do pai, cuidando dos seus bens e das suas coisas. Amém? Missionária, aonde você quer chegar? Eu quero te dizer, meu irmão, em primeiro lugar, que a atenção toda do pai não está apenas para o filho que foi embora e que arrependido voltou. Os olhos do pai também estão atentos ao filho que ficou, ao filho que ficou na casa, no lar, cuidando dos seus bens. Amém? Aleluia. Queridos, essa mensagem, ela tem 3 objetivos iniciais. Missionária Kelly, que tipo de pessoas essa mensagem irão alcançar? Primeiro, pessoas como o filho pródigo, que um dia chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, eu não quero mais te servir, a partir de agora eu quero pegar todas as minhas coisas e eu vou dar uma volta, porque eu quero a minha liberdade. Essa mensagem também é para essa pessoa. Eu não sei como você entrou nesse lugar, e eu não sei se você ainda continua sendo um filho pródigo. Se for, está na hora de voltar para casa. Missionária, qual é o outro tipo de pessoa que essa mensagem ela vai alcançar? Pessoas como o irmão do filho pródigo que ficou lá. Não entendi, missionário. Se você for ler, nós vamos ler mais adiante. Então fique com a sua Bíblia em mãos, que nós vamos dar uma passeada nela. Missionária, se nós formos ler mais à frente, você vai ver que houve um pequeno conflito quando o filho pródigo retornou para o lar, retornou para casa. De imediato surgiu um egoísmo dentro daquele jovem que havia ficado e cuidava com tanto zelo da casa de seu pai. A mensagem também vai alcançar pessoas como o irmão do filho pródigo. Pessoas como ele, egoístas, que chegam diante de Deus todos os dias e dizem: Senhor, todos os dias eu tenho entregado a minha vida, uma porção de mim, para o crescimento da tua obra, e o Senhor nunca abençoa a minha vida como abençoa o do meu irmão. Missionária, que é isso? Isso é muito forte, e muito sério também. Missionária, existem pessoas egoístas no nosso meio? Sim, existe. Pessoas que não compreendem o agir de Deus, pessoas que não compreendem como Deus trabalha, porque Deus trabalha diferente do que você imagina. A Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas para confundir aqueles que são. Sabe por quê? Porque existem pessoas egoístas no nosso meio. E o irmão do filho pródigo parecia ser uma dessas pessoas, que não entendiam o amor do pai, que não entendia porque o pai fez uma grande festa, preparou um grande banquete para aquele jovem que havia retornado. Missionária, a irmã falou que essa mensagem ela tem o dever de alcançar 3 tipos de pessoas. Qual é a terceira pessoa? A terceira pessoa são pessoas como os fariseus e os escribas.
Mas missionária, a Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, não fala de escribas e de fariseus. É verdade, não fala. Não fala nada a respeito dos escribas e dos fariseus. Mas missionária, quem eram os escribas e os fariseus? Porque Jesus estava reunido com o povo. O povo desejava aprender, mas os fariseus estavam cercando Jesus também. Os escribas estavam por perto também. E Jesus queria alcançar eles também. Talvez hoje aqui não tenha escribas e nem fariseus, e eu espero que não. Quem eram os escribas e quem eram os fariseus, missionária Kelly? Os escribas e os fariseus eram homens de poder. Eram homens que se escandalizavam com o jeito de ser e de agir de Jesus. Porque Jesus, ele contrariava a vontade daqueles homens. E Jesus, ele me trouxe nessa noite para contrariar a nossa vontade. Porque aquilo que nós queremos nem sempre é o que Deus quer. Aquilo que nós pensamos não é o que Deus pensa para nós. Aquilo que você planeja durante anos, durante uma vida inteira, não é o que Deus planejou para a tua vida. Deus, quando projetou a mim e a você, Ele pensou em coisas grandes para cada um de nós. Amém? Ele pensou coisas grandes. Missionária, eu ainda não entendi. Como assim? Escribas, fariseus, eles se escandalizavam com a maneira de ser e de agir de Jesus, porque Jesus contrariava as vontades daqueles homens. Aqueles homens queriam que Jesus fossem iguais a eles, mas Jesus veio para fazer mudança e transformação. Jesus, ele veio para te dizer, não é deste jeito. Se você for por aqui, vai ser melhor. Se você trilhar este caminho, o caminho vai ser melhor. Eu vou te dar um exemplo. Zaqueu, chefe dos escribas, estava lá no alto de uma árvore, porque Jesus estava passando, e aquele homem tinha uma estatura pequena, diz a Bíblia, que aquele homem tinha uma estatura pequena, e ele não podia ver Jesus, porque a multidão o cercava, e aquele homem então subiu em uma árvore para observar e para ver Jesus, porque Jesus era conhecido, porque Jesus fazia transformações na vida de todos aqueles que passavam por ele. Quando você encontrar Jesus, Jesus vai transformar você. Quando você tiver um encontro real com Jesus, Jesus vai transformar esse teu interior. E foi isso que Jesus fez com aquele homem. Jesus está passando, Jesus olha para o alto e diz, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa hoje. E a Bíblia fala que aquele homem depressa desceu do seu lugar e foi ter com Jesus e recebeu Jesus com ânimo dentro do seu lar. Sabe o que foi que Jesus fez diante dos escribas e dos fariseus? Ele quebrou o protocolo. Jesus disse, eu vou entrar na casa daquele homem, porque eu quero transformar aquele homem. Zaqueu era um homem corrupto, enganador. Ele roubava dos pobres. E Jesus disse, olha, eu não te quero mais desse jeito, Zaqueu. Me convém pousar na tua casa hoje, porque hoje vai ter transformação. Aleluia. Quando Jesus entra, então ele transforma. E esse é um dos exemplos que eu vou te dar, porque Jesus incomodava os escribas e os fariseus. Queres um outro exemplo? A pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas.
e enxugou com os seus cabelos. Jesus estava dentro da casa de um fariseu, de um escriba. Estava comemorando com eles, estava almoçando com eles. E aquela mulher soube que Jesus estava lá, e aquela mulher não mediu esforços, entrou dentro da casa daquele homem, se prostrou diante de Jesus e chorou, porque o pecado dela a consumia. E a Bíblia diz que ela chorou, lavando os pés de Jesus. E o escriba não entendeu porque aquela mulher estava fazendo aquilo e muito mais. Ele disse para Jesus: verdadeiramente este homem não é o Messias, porque se ele soubesse quem é esta mulher que o toca, ele não a receberia. Mas Jesus, ele veio quebrar o protocolo do homem. Esse teu eu que te acha, que te faz achar que tu és maior do que esta pessoa que está sentada do teu lado. Jesus veio quebrar isso, ele veio aniquilar isso. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele diz: olha, eu amo todos igualmente. Ele morreu pelo escriba e pelo homem comum. Então eu compreendo que Jesus não faz acepção, porque o ser humano é assim. Tem um pouco do nosso eu que quer dominar, que quer crescer. E Jesus, ele chega diante de nós para mudar, para ajustar todas essas coisas. Fala para essa pessoa: Jesus quer ajustar algo dentro de você. Ei, Jesus quer ajustar algo. Jesus quer ajustar algo que você ainda não permitiu que ele ajustasse. Você compreende que Jesus morreu na cruz por você? Sim, missionária, eu compreendo isso. Missionária, mas eu venho na igreja todos os dias que tem culto. Mas nunca é suficiente. Falta alguma coisa. E sabe o que é que falta? Falta algo ser ajustado. Algo precisa ser ajustado. Porque a Bíblia diz que todos os dias nós falhamos. Todos os dias nós erramos. Nós pecamos. E todos os dias algo precisa ser ajustado. E você veio nessa noite porque Deus, ele quer ajustar algo dentro do teu interior. Algo que eu não conheço, que o teu pastor não conhece, mas que Deus sabe. Algo que te incomoda, que te faz não crescer no teu ministério, na tua vida familiar, secular. É algo que precisa ser ajustado. Aleluia. Aleluia. Queridos, hoje é a inauguração desse templo. Missionária, você não devia trazer uma mensagem regozijante? Não. Porque esse lugar é um hospital. Todos os dias irão entrar pessoas problemáticas dentro dessa casa. E você, que foi escolhido por Deus, também vai ter que tratar com elas. Esse lugar é um hospital. E o que era que Jesus fazia quando ele encontrava com as pessoas? Ele mudava vidas, ele transformava as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou nas vestes de Jesus, ela não foi a mesma. Quando o cego que estava lá no tanque de Betesda foi tocado por Jesus, Jesus não facilitou a vida dele. Eu estive lendo um dia desse, estudando acerca disso, e eu observei que Jesus estava à entrada do templo quando ele encontrou com aquele cego, que todos os dias ia lá para o tanque de Betesda
esperando o anjo movimentar as águas para que ele entrasse e fosse curado. Jesus imediatamente poderia ter curado aquele homem. Irmãos, vocês não estão entendendo. Jesus não facilita a minha e a tua vida. Ele nos direciona como conseguir chegar lá. Jesus falou para aquele jovem, pegou um lodo, colocou em seus olhos e diz: agora vai e te lava lá no tanque de Betesda. Mas missionário, ele era cego. Como ele iria chegar lá? A fé dele levaria ele lá. E aí eu fui juntando as coisas, e eu cheguei à conclusão de que aquele jovem caminhou alguns quilômetros para chegar até o local da sua transformação. Aquele era o ajuste que Jesus estava dizendo: olha, eu preciso ter contigo, mas não vai ser fácil não, como tu pensas que deve ser. Tem que ser gradativamente. E aí nós, como o irmão do jovem, do filho pródigo, dizemos para Deus: olha, Senhor, eu sou egoísta mesmo, porque tu abençoaste o irmãozinho que tem 1 ano na igreja, e eu já te sirvo há 20 anos, e o Senhor não muda a minha história, o Senhor não muda a minha causa. O Senhor está dizendo: olha, precisa ajustar, e é gradativamente. É gradativamente. Estás esperando o que de Deus? Se tu não permite que Ele ajuste as coisas. Deixa Deus ajustar. Deixa Jesus ajustar. Aleluia. Versículo 25. Acompanha comigo. Aleluia. E o filho, versículo 25 do capítulo 15. E o filho mais velho estava onde? Não ouvi onde? Ele estava no campo. Ele ficou em casa. Missionário, onde queres chegar com essa história? Eu quero te fazer algo, eu quero te fazer entender algo. Aquele filho havia ficado na fazenda de seu pai. Aquele filho havia permanecido lá, enquanto o outro tinha pedido para o seu pai a sua herança, a parte que lhe cabia, e havia ganhado o mundo, dizendo: eu quero a minha liberdade. Mas aquele filho havia permanecido na casa, ele havia ficado lá. Esse filho, o irmão do filho pródigo, representa você e eu, que permanecemos na casa de Deus todos os dias, orando, jejuando, buscando, varrendo, limpando. Esse filho representa você e eu. Só que a rotina cansa, ela é fadigante. E aí, quando a rotina se torna cansativa, a tendência é nós desanimarmos na fé. Ninguém está me vendo, ninguém está me olhando, ninguém está me observando, ninguém está percebendo que eu existo. Era o que aquele filho estava chamando a atenção do pai. Meu pai não me vê, eu todos os dias estou ao lado dele, mas ele não me vê, ele não me enxerga. Será que você já falou isso para Deus? Olha, Senhor, o irmão chegou aí na igreja e o pastor já colocou ele para pregar, e eu tenho 15 anos aqui, eu nunca ministrei a palavra no altar. E o que te impede de fazer isso lá fora? Porque a tua missão não é aqui em cima, é lá fora. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 26, 27 e 28, acompanha comigo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado
porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. O pai tentava argumentar com ele, dizendo: entra, participa do banquete, tu és meu filho. O amor que eu tenho por ti é o mesmo amor que eu tenho pelo teu irmão. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu com aquele jovem. Ele se revoltou. Ele estava enciumado, porque de repente os olhares e as atenções daquele pai tinham encontrado um destino que não era ele. Isso acontece na igreja todos os dias. Infelizmente acontece. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Aquele jovem estava doente. Porque quando o ciúme entra dentro do teu interior, a ponto de você olhar para o teu irmão e querer que ele fosse menor do que você, é porque o amor de Deus não está mais contigo. E essa igreja está nascendo hoje. Você precisa entender isso hoje, porque amanhã pessoas diferentes entrarão nesse lugar e Deus irá usar essas pessoas. E você vai ter que entender como é que Deus age. Você vai ter que aceitar. Aquele jovem estava enfermo, queridos. E essa enfermidade, ela só foi revelada quando o filho pródigo retornou para casa. Porque até então ela estava escondida dentro do seu interior. Mas quando aquele jovem que perdeu tudo, que desejou a comida dos porcos, que arrependido lembrou do pai e disse: até os trabalhadores, os servos de meu pai são bem mais tratados do que eu. Aleluia! Ele disse: eu não quero nem ser chamado de filho, eu só quero que o meu pai me trate como um dos seus servos. Aleluia! Entenda uma coisa, queridos. Todos os dias, em nome de Jesus, eu profetizo isso para essa igreja. Entrarão pessoas por este lugar sedentas de uma palavra, e você não pode negar isso a elas, porque você foi chamado, escolhido e separado para isso. Se você acha que você é o bambambam, então você está no lugar errado, porque a estrela desse lugar é Jesus. Quem brilha neste lugar é Jesus, e Ele envia quem Ele quiser para este lugar. Pessoas feridas que você vai ter que tratar. Na minha conversão, há uns, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu era uma jovem que dava trabalho ao meu pastor. Infelizmente. Eu te digo isso com tristeza no meu coração, porque eu já conheci uma porção da palavra, mas eu, assim como aquele filho pródigo, eu queria viver a minha vida. Assim como aquele filho pródigo que saiu almejando grandezas, riquezas, eu quis buscar lá fora o que eu já tinha lá dentro da igreja: presença, amor, perdão, misericórdia, todos os dias, fôlego de vida, saúde. Mas eu fui buscar lá fora o que eu achava que era mais valioso. Mas um homem não desistiu de mim, e eu louvo a Deus pela vida daquele pastor que não desistiu de mim. Ele insistiu comigo. Aí ele inventou um tal de discipulado comigo, e eu tinha que estar lá todo dia. Ele sabia o que eu fazia, ele sabia quem eu era, ele sabia que eu ia dar trabalho para ele, mas ele disse: olha, vai valer a pena,
todo esforço e todo sacrifício por ti. Aleluia. Vai valer a pena. E ele inventava um discipulado todos os dias comigo. E ele colocava uma mesa e uma cadeira em frente da outra. E ele dizia: vamos começar a estudar a Bíblia, porque sem isso tu não tens futuro nenhum. É verdade. Sem a instrução desse livro, sem a presença daquele que habita nesse lugar, nenhum de nós consegue caminhar em segurança. Aleluia. E aquela mensagem, aquele discipulado, ele me confrontava todos os dias. Aquelas palavras entravam dentro do meu interior, como se fosse uma faca perfurando os meus órgãos. E a primeira coisa que acontece quando o Espírito de Deus começa a tratar no interior do homem, é uma recusa. Não, eu não preciso disso, eu não quero isso. É isso que acontece. Por várias vezes eu joguei a mesa para um lado, a Bíblia para o outro, cadeira para o outro e saí portão afora, porque aquilo me corroía por dentro. Mas era o Espírito Santo fazendo os ajustes necessários dentro de mim. Aleluia. E por incrível que pareça, quando chegava na metade do caminho em direção à minha casa, eu parava no meio da rua e começava a chorar, e o Espírito Santo bradava no meu interior: volta, porque eu não terminei de ajustar contigo. E lá eu ia forçado, mas sabendo que aquela luta, a luta da carne contra o Espírito, me consumia. E eu chegava lá no portão e a cadeira e a Bíblia e a mesa estavam do mesmo jeito que eu havia deixado. E o primeiro ensinamento é: tu vais ter que te submeter a Deus. Carrega tudo e coloca no lugar e senta para estudar a Bíblia. Confronto, ajuste de Deus. Aquele jovem que saiu em direção ao seu futuro brilhante, ele não sabia que ele tinha que ter uma única direção. Talvez tenha entrado dentro dessa casa hoje pessoas que ainda estão sem direção. E eu quero te falar: Jesus quer ajustar contigo. Jesus quer recomeçar contigo do zero. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi bem aqui que começou o problema entre pai e filho, porque o ciúme, a enfermidade que estava escondida, apareceu. Aleluia. E aquele jovem questionou com o pai: não, eu não vou entrar e participar desse banquete. Talvez seja assim que nós agimos quando alguém começa a destacar. O pastor, alguém falou aqui acerca de José e dos seus irmãos. E José começou a ter sonhos grandiosos. E ele começou a se destacar com a inteligência, a sabedoria que Deus ia dando. E aqueles irmãos foram sentindo ciúmes. Quando esse sinal manifestar dentro de um cristão, não deixa ele crescer dentro de você, porque isso é doença. Irmão, não pode ter ciúmes de irmão. Você não pode tentar impedir o crescimento do teu irmão. Você não pode tentar impedir o crescimento que Deus quer para ele. Aleluia. Ele estava doente, queridos. E a doença, ela alcança a cura com tratamento. E o tratamento se chama Jesus. Unicamente Jesus. E esse é o hospital. Essa casa é o hospital. Diga para essa pessoa que está do teu lado: essa casa é o hospital. Se está precisando de cura, você está no lugar certo. Se está precisando ser ajustado, você chegou no lugar
certo. Glória a Deus. Queridos, quando o ciúme ele aparece no interior do ser humano, isso demonstra falta de amor. Alguém, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 13, versículo 34, e lê para mim, por favor, em voz alta. João, capítulo 13, versículo 34, e eu vou te mostrar do que eu estou falando. João, capítulo 13, versículo 34. Alguém, por favor, do altar pode ler? João, capítulo 13, versículo 34. Alguém achou? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus está falando de amor. Se o ciúme entrou na situação, no coração do crente, é porque o amor sumiu. E o dono do amor é Jesus. E se não tem amor, Jesus não está na casa. Você compreende isso? Jesus não está na casa. Quando você olha para essa pessoa que está do teu lado e você tem ciúme do crescimento dela, cuidado, porque o amor de Cristo já saiu do teu interior. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Se você ainda está com o livro de João aberto, o versículo 35 diz assim, olha: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulo de Jesus mostra amor, não ciúme. Discípulo de Cristo demonstra amor. Nisto que, irmã? No amor, é o que Jesus está dizendo em João 13:35. Nisto todos vão ver em vocês que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu já estou terminando. Versículo 29, acompanha comigo para nós finalizarmos. Versículo de número 29. Versículo de número 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele disse: eu te sirvo há tanto tempo. Eu estou há tanto tempo do teu lado, Pai. Eu estou aqui, Pai. Todos os dias eu tenho compartilhado da minha juventude contigo. E o Senhor não olha para mim. E o Senhor não me observa. E o Senhor não me enxerga. Quando eu e você reclamamos esses direitos que não nos pertencem diante do Pai, nós estamos desfazendo do sacrifício dele na cruz por mim e por você. É o que acontece. Quando eu levanto a minha voz, ou em pensamento mesmo, eu digo: Senhor, não me enxerga, o Senhor não tem me observado, eu tenho entregado a minha juventude para ti, Senhor. Todos os meus dias têm sido teus. Como aquele jovem falou para o pai: Pai, todos os dias eu tenho estado contigo. Quando você faz isso diante de Deus, eu estou desfazendo o sacrifício de Cristo, que também foi por mim e por você. Você compreende isso? Amém. Compreende isso, irmão? De repente a igreja não deu mais glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque tem alguns ajustes sendo reparados nessa noite. Alguns ajustes. Começando aqui, ó, em cima desse altar, e finalizando aí. Ajustes. Você compreende isso? Então dá uma glória a Deus, irmão. Porque quando há ajuste, há transformação. Porque quando há ajuste, há mudança. Renascimento.
30. O que ele disse? Vindo. Porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Ele está dizendo: olha, pai, ele gastou toda a tua herança e o Senhor mandou preparar uma festa para ele. Ele chegou enfermo lá de fora e o Senhor manda preparar uma festa. Nós fazemos isso todos os dias, sem perceber. Olha, pastor, tu tens dado mais oportunidade para fulano. Eu estou aqui. Podes contar comigo também. Todos os dias nós fazemos isso com alguém. Você já fez isso? Diga a verdade. Fala a verdade. Eu já fiz. E eu entendi que eu estava doente. E eu fui curada. Graças a Deus. Aleluia. Filho. Versículo 31. Ele diz assim. Opa, deixa eu virar aqui. Versículo 31, ele diz, o pai fala para ele, diz assim: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. A mesma bênção que Deus preparou para aquele pequenininho que entrou na igreja abatido, ferido, machucado, Deus tem para você. Coisas diferentes, mas o crescimento é igual. Sabe qual é o destino final? Para mim e para você? Morada com Deus. Céu. Louvar todos os dias a Deus. Adorar a Ele dia e noite. O pai responde para ele: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu também é teu. A minha glória também te pertence. O meu amor também é teu. A misericórdia que habita em mim, ela é tua. Entendeu? É tua. É para você. Ou você esqueceu do sacrifício que foi feito na cruz por mim e por você? Foi por você. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: foi por você. Se ela estiver cochilando, cutuca ela, irmão, em nome de Jesus, e diz: foi por você. Entende isso? Foi por você. O Pai enviou Jesus para morrer por você, pecador igual a mim. Jesus conhece a nossa história desde o ventre. Tu és conhecedor. Deus te conhece desde quando você era um grão. Ele sabia quantas vezes você iria errar com Ele. Sabia. Jesus sabia quantas vezes você viraria as costas para Ele. Sabia. E mesmo assim, Ele disse: é por Ele, é por você que eu vou entregar a minha vida. Você entendeu? É por você. Glória a Deus. Queridos, eu quero te dizer, para finalizar, que no reino de Deus há espaço para todo mundo. Aleluia. Tem trabalho para todo mundo. Você não pode ficar de fora. Se não te dão uma oportunidade em cima desse altar, prega lá fora. Porque quem habita nos céus tudo vê. Aleluia. A recompensa dele é maior, é valiosa, é justa. Fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Antes de eu finalizar essa mensagem, eu quero te fazer uma pergunta séria. Quem é o centro? Quem foi o centro principal dessa mensagem? Jesus. Você acha? Você acha? Amém.
Eu vou te perguntar de novo, quem foi o centro principal dessa mensagem? Foi o pai. Não foi o filho pródigo, de quem eu falei muito pouco. Também não foi o irmão do filho pródigo, de quem eu falei mais. Foi do pai, que foi misericordioso, compassivo com seus 2 filhos. Aleluia! Todos 2 erraram com aquele pai. Um por querer viver a sua vida, liberdade, reconheceu o seu erro, voltou para casa. O pai pôs um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, uma nova vestimenta, mandou preparar um grande banquete. Disse: filho, a casa sempre esteve aberta para você. Aleluia! O centro dessa mensagem é Deus, que todos os dias sabe das nossas falhas, dos nossos defeitos, que mesmo assim Ele disse: olha, eu te amo, 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 eu entreguei o meu filho por ti, eu te amo, eu te amo, eu te entendo. Eu conheço o teu interior. Glória. Eu conheço o teu interior. Eu te esquadrinho todos os dias. Eu sei quem tu és, eu sei de onde tu veio, e eu sei o que eu quero fazer através de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de louvor, pode fazer um fundo para mim, por favor? Feche os Aleluia! teus olhos. Glória a Deus! Aleluia. Se você que entrou nesse lugar hoje, nós já estamos finalizando. É Deus! Se você entrou nessa casa hoje achando que Deus não te ama, Ele te ama. Aleluia! Se existe algum filho pródigo hoje que quer retornar para a casa do Pai, essa é a hora e esse é o momento. Glória a Deus! E eu te convido a você sair do teu lugar e vir aqui e entregar a tua vida a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Um Deus que faz milagres, um Deus que não mudou. Aleluia. É uma canção que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Ele está falando com você. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha em teu favor E cumpra em mim teu querer. porque o Deus do impossível está aqui.
aqui, saia do teu lugar e vem aqui. Se você tem estado afastado, sai do teu lugar. Eu sei que tem alguém. Eu sei que tem alguém. Se você não sair do teu lugar, eu vou aí, vou te buscar. Porque eu sei que tem alguém. O Espírito Santo me diz que tem alguém. E se tu não saís do teu lugar e vem aqui para colocar, para se deixar ser colocado